Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Gilberto do Prado, sou professor da UTF-PR Campus Ponta Grossa e hoje a gente vai falar sobre continuidade. Então aqui eu tenho dois gráficos de funções. No gráfico A eu tenho uma função contínua e no gráfico B eu tenho uma função que é descontínua. Nota que a função contínua não possui quebras. Todos os pontos dessa curva estão contidos na curva da função. Aqui já não, possui uma quebra nessa região. Né? Geometricamente seria essa a descrição. Agora, a gente quer axiomatizar isso, quer colocar isso em termos teóricos. O que seria a continuidade? Tá? Então, vamos ver o que é a continuidade por épsilons e deltas. Definição. Seja f uma função e p um ponto de seu domínio. Definimos que f seja contínuo em P se e somente se, para todo épsilon positivo, existir um delta positivo, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, esse valor de x sempre vai estar entre o valor p menos delta e o valor p mais delta. Isso vai implicar que a tua função sempre vai estar entre o valor f no ponto p menos epsilon, f no ponto p mais epsilon. A gente pode escrever isso de forma modular. Então, para todo epsilon positivo, vai existir um delta positivo, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, módulo de x menos p menor do que delta implica em f de x menos f do ponto p menor do que epsilon. Note que essa definição é muito parecida com a definição de limite. Se eu colocar a definição de limite aqui, ó, limite de x tendendo a p da f de x vai ser igual a L se e somente se. Para todo epsilon maior que zero, existir delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, 0 menor do que módulo de x menos p, menor do que delta, implica em f de x menos L menor do que epsilon. Se você fizer uma comparação dessas duas definições, você vai ver o seguinte, que a função, para que a função seja contínua, o limite da função deve ser igual ao valor da função no ponto. Se o limite da função é igual ao valor da função no ponto, a função é contínua. Então, essa é uma forma mais rápida de se calcular limite. Tá? Porém, o exemplo que eu vou fazer para vocês vai ser um exemplo que eu vou calcular limite, desculpe, que a função é contínua por epsilon e delta. Depois a gente vai usar essa aproximação para ver se realmente é verdadeiro. Então, aqui tem o gráfico da função, né? Então, note que se a tua função é contínua, então eu tenho que o ponto P, eu posso calcular o valor da função no ponto, então eu vou ter o valor da função do ponto mais epsilon menos epsilon. Para todo epsilon positivo, você vai ter um referente delta positivo aqui nessa região, de tal forma que isso aqui vai ser P menos delta e aqui é P mais delta. Para todo epsilon positivo, você tem um delta correspondente. Da mesma forma que a gente já fez em limite por epsilon e delta. Então aqui eu posso provar que essa função é contínua em P igual a 1. Então, para a função ser contínua em P igual a 1, a gente vai ter que, para todo epsilon positivo, existirá um delta positivo, tal que, para todo x pertencente ao domínio da minha função, a gente vai ter módulo de x menos o p, que é 1, menor do que delta, implica em f de x, que é 2x mais 1, menos o valor de f no ponto 1, menor do que o epsilon. Isso implica que 2x mais 1, f em 1 vale 3, menor do que epsilon. Isso vale 2x menos 2 menor do que epsilon. Coloco 2 em evidência. X menos 1 menor do que epsilon. Então, isso aqui vai ficar multiplicando tudo por 1 meio. X menos 1 menor do que epsilon sobre 2. Né? Então, portanto, existe delta que é igual a epsilon sobre 2 que satisfaz a condição. Então, quer dizer que a função é contínua em P igual a 1. Mas, agora pensando em limite, será que realmente, se eu calcular o valor na função no ponto e calcular o limite da função no ponto, eles vão ser iguais? Então, sim, serão. Eu vou mostrar isso, né?
Então, suponhamos que f definido em P. Comparamos as definições de limite e continuidade, como eu fiz anteriormente. F é contínuo em P, sem somente se o limite da função no ponto P for igual ao valor da função no ponto P. Lembre-se sempre que o limite depende do valor da função, não depende do valor da função em P, mas os valores que f assume próximo de P, mas não dos valores da função em P. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular novamente aquele limite, aquela função f de x, que é igual a 2x mais 1. Eu quero saber se ela é contínua para p igual a 1, mas usando isso daqui, né? Então, primeiro, qual que é o limite da função no ponto? O limite dessa função no ponto vai valer quanto? 3. E qual que é o valor da função no ponto? É 3 também. Então, como o limite existe e é igual ao valor da função no ponto, a tua função é contínua no ponto P. Então, essa é uma forma muito mais rápida, muito mais simples de você calcular a continuidade. Se você for ver essa definição aqui, ela é facilmente aplicável para funções do tipo lineares. Agora, se você colocar uma função quadrática, já fica mais complicado. Uma função cúbica mais complicada. Função seno complica mais. Então, vale a pena você saber que se o limite da função no ponto for igual ao valor da função no ponto, essa função é contínua. Aí você pode mostrar isso até para a função seno. Por exemplo, será que a função seno ela é contínua em x igual a π sobre 2? Então, vamos lá, né? Limite de x tendendo a π sobre 2 de seno de x. Isso vai ser seno de π sobre 2, e seno de π sobre 2 é 1. Mas quanto que vale seno de π sobre 2? Vale 1 também. Então, note, o limite da função no ponto é igual ao valor da função no ponto. Quando isso ocorre, a função é contínua naquele ponto específico. Ok?